Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho. Obrigado por esse momento de estarmos juntos. Deixa eu olhar aqui. Estou com a cara meia clara aqui, mas tudo bem. Que Jesus abençoe a vida de cada um. Essa noite, vamos tocar nos assuntos muito interessantes, muito delicados, até para alguns, claro. E talvez um pouco conflitantes para outros. Então, vamos aproveitar esse início de semana que tudo começa novamente. Tem uma oportunidade de fazermos diferente. Vamos refletir bem sobre essa lição de hoje. Vamos ouvir. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Quando eu falo conflitantes, é porque hoje em dia nós temos algumas situações de pais conflitando com o filho. Quando eu falo delicado, porque alguns papais já retornaram ao mundo espiritual e papais, eu digo pais e mães, né? Tá? Isso é uma situação mais delicada. Tem outras pessoas que vivem verdadeiras turbulências. E temos também os privilegiados. Encaixe-se quem acredita de viver uma versão, né? Viver um momento muito íntimo de interligação com os pais. A Joana vem lembrar-nos a missão da paternidade, da maternidade, nosso pensamento sobre isso. Mas você pode falar assim, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas você é filho. Talvez caia em alguma dessas situações que eu falei agora há pouco. Você tem uma relação maravilhosa com seus pais, você tem uma relação conflituosa com o papai ou com a mamãe, ou com um seja bom, com o outro não seja. Na verdade, é um exame de consciência. O espiritismo, eu estou batendo muito nessa tecla. Acredito, porque eu talvez tenha que entender isso. Quando a gente insiste muito no assunto, não é para chamar a atenção de ninguém, é para talvez chamar a nossa atenção. Então, eu bato muito nessa tecla de que o espiritismo vem para renovar a todos nós, nos fazer agir e pensar de uma maneira diferente. E nada tão profundo quanto isso é nossas relações, né, de gratidão. Se ser pai é uma bênção, ser mãe é uma bênção, ser filho é uma gratidão. Mas meu pai
não é assim, minha mãe não é assado, me maltratam, me criam dificuldades. Mas lembre-se que foi através dos seus pais que você chegou a esse mundo. O Espiritismo, ele não coaduna, ele não se junta a esse pensamento popular. Eu não pedi para nascer. Será que o Espiritismo aceita isso? Eu acredito que não, né? Porque às vezes a gente não pede, a gente implora para nascer. Às vezes a gente está numa situação tão difícil lá no mundo espiritual. Às vezes a gente está precisando tanto de uma oportunidade na matéria que a gente aceita. Ou até mesmo, não vou nem botar aceitar não, a gente escolhe a vinda na matéria em uma família que talvez nós não sejamos tão afins, né? Tô tentando ajustar aqui, gente. Tá muito distorcido o meu rosto. Eu acredito que assim esteja bom. Então, a gente talvez nem seja aquela família, aquela que a gente tem uma afinidade maior, mas aquela que a gente pode se reajustar. Então vamos olhar o que a Joana nos traz e vamos entender sobre o aspecto de pais, vou botar aqui pais, pai e mãe, e de filhos. Então ela começa assim, ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Para mim, que sou pai, e para minha esposa, que é mãe, a gente entende essa frase no momento em que a concepção, né, no momento que a realidade aparece. Então a gente toma aquele choque. Nossa, você é pai, você é mãe. E logo depois a gente tem uma felicidade, em muitos dos casos. Alguns a gente não está esperando. Alguns a gente fica assustado. Eu já vi pais chegar assustado, mas Dan, eu não vou dar conta, eu não sirvo para ser pai, eu não sirvo para ser mãe, mas eu não tem como. Até falam as coisas que, não, eu vou abortar, porque às vezes aquele, até um pouco de medo, né, da responsabilidade que é tão grande. Mas passado alguns momentos, alguns instantes, aquilo passa. E muitas vezes aquilo se torna uma alegria tão profunda que aqueles primeiros pensamentos, às vezes, estou falando, gente, de um grupo pequeno de pessoas, tá? Não estou falando que é a maioria, mesmo aqueles que não são tão programados assim, digamos, não pensam assim. Fico assustado, né? Aqueles que não programaram, que aconteceu, a pessoa fala, mas e agora? Como é que vai ser? Mas sempre, eu não sei se vocês já perceberam, sempre aparece uma alma que consegue tocar o coração daquela pessoa, dizendo, não, vai dar tudo certo. Onde come um, comem dois. Isso aí, não sei se vocês já perceberam. Não é à toa. Vocês acham que isso é coincidência? Então, a Joana começa nesse ponto. Para a gente ser pai ou ser mãe, é necessário muita responsabilidade. E o texto não vai tocar. Mas, para nós, filhos,
é uma responsabilidade grande também. A gente nasce ali sem lembrar de nada, até sem uma capacidade cognitiva de entender a situação, mas nós crescemos, nós despertamos e nós chegamos aqui a esse momento em que, além de filhos, somos também pais, que a gente vê essa responsabilidade do filho em se desenvolver, em progredir. E a Joana continua. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesmas em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. Aqui, talvez você pense assim: mas e se eu não participei da minha programação? Então a Joana falou alguma coisa aqui e não bate, né? Porque tem casos de reencarnação, a maioria delas a gente participa, de uma maneira ou de outra, mas a gente participa. Diga uma coisa: quem de nós, eu me incluo, claro, nós falamos assim um dia: eu não gostaria de ser assim, ou não gosto de tal situação. Será que nós não estamos programando uma próxima encarnação? Eu gostaria tanto de ser tal coisa, mas não consigo. Eu gostaria de viver tais experiências e não posso. Aí a pessoa tem um pouco mais de visão, até mesmo chocosamente, algumas pessoas que nem acreditam em reencarnação falam: na próxima vida eu gostaria de vir assim, ou vir assado. Quem disse que ela já não ali prepara uma próxima encarnação? Já são os anseios e o mundo espiritual, no momento de reencarnar, ele já não leva em consideração. Deixa eu só botar o celular em mudo aqui, porque vai começar a apitar. Para fora, é realmente aquilo que a grande maioria, diante lá do grupo de reencarnações, para os programadores, né, diz assim: olha, na encarnação anterior assim, eu gostaria de vir assado. Eu não aproveitei uma oportunidade assim, eu gostaria de aproveitar agora. Tem como ter mais um? E a gente vai participando dessas escolhas, desse planejamento. E um deles é: quem será meu pai, quem será minha mãe? E aí entra, às vezes, né, em certos casos, naquele dilema: mas não era para ter nascido aqui, não era para ter, essa não é minha família. E quem disse que não é? Talvez possa não ser. Aí a gente vai ter que entrar uma questão mais profunda sobre a reencarnação, que não é o cômputo do texto, mas vamos pensar assim: às vezes aquela família, aquele grupo amigo ou grupo, como é que eu posso falar, de afinidades que nós já viemos em outras encarnações, trabalhando nisso, a gente comete alguns deslizes e a gente não consegue reencarnar nesse grupo.
Aí a gente se vê na necessidade de encarnar em um outro grupo. Mas que grupo é esse? Um grupo que não temos aquela afinidade, mas temos a necessidade. Por isso que a gente tem que botar em perspectiva, em mente, para não desprezarmos, por mais difícil que seja a convivência naquele grupo, não dispensarmos essa cordialidade por ter nascido ali, termos sido recebidos ali. Então, quando nascemos nessas unidades familiares, sejam elas afins ou não, sempre aprendemos. E aí é que entra a responsabilidade maior dos pais. Eu não digo nem só uma responsabilidade, mas que faz parte da responsabilidade, por vezes é a mudança. Olha o que a Joana fala. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Esposos, lembre-se aqui, é marido e mulher, tá? É o casal, não é só o esposo, o marido, não. Casal, marido, mulher, marido e marido, mulher e mulher, não importa qual é a unidade familiar, mas é aquele conjunto que ali se reúne para receber aquela vida. Entendam que há de se ter uma transformação ou uma adequação ou então uma manutenção do bom estado de conduta do lar. Ah, sim, meus irmãos. É verdade. É necessário ter um lar higiênico. Higiênico no sentido não só da arrumação, manutenção da limpeza, dos cuidados, mas da higiene espiritual. Um lar sem conflitos, um lar sem nenhum tipo de contaminação por situações, né, fluidos tóxicos para aquele ente reencarnante. Aí a gente põe a mão na cabeça, mas, Danta, muito bonito isso que você está falando. Mas como é que a gente não consegue ser assim? Como é que a gente vai criar um ambiente desse para uma criança? Aí a gente volta ali um pouquinho, ó, lá em cima. Ó. Ser pai e mãe é uma responsabilidade grande. Lembra que eu falei para vocês que dentro da responsabilidade tem, às vezes, uma coisa que para nós é significativo, que é o abrir mão. Existe uma palavra bonita para isso, mas vamos colocar para a gente entender bem profundamente. O abrir mão. Vou abrir mão, talvez, de viagens, cuidar do meu filho, é um gasto a mais. Vou abrir mão de uma vida, talvez, mais festiva, porque tem que cuidar da criança. Vou abrir mão, talvez, de uma faculdade, porque não tenho tempo. Vou abrir mão de um estudo, vou abrir mão... São os cerceamentos que chegam junto com a responsabilidade. Nós somos limitados. Querendo ou não, nós perdemos... me veio aqui na mente, que eu vou falando e
as ideias vão pipocando, são as intuições, ou até mesmo a memória, né? Resgatando. A gente está passando por um momento muito interessante na humanidade. Não sei se vocês já perceberam, os filhos vão viver aquela vida meio, não vou dizer translocada, porque seria também translocada, mas também aquela vida menos disciplinada. Acho que a palavra ótima seria essa. Uma vida menos disciplinada, e daí pouquinho chega em casa, mãe, pai, o que aconteceu? Estou grávida, ou minha namorada está grávida, e não está dentro desses parâmetros que a Joana colocou. Gente, tá devagar porque eu estou pensando num jeito de a gente falar e nós entendemos. Não criarmos estereótipos, não criarmos nenhum tipo de contraponto ou contrassenso para evitar que essa lição ela seja muito melhor absorvida. Então, aquele jovem delega, passa a criação daquela criança para os pais. E ela continua na vida dela, continua nas férias, aquele período ali da gravidez dá uma interrompida, mas depois volta. E eu vi uma vez uma pessoa falando assim, hoje criar filho está fácil, é só botar no mundo e entregar na mão dos pais. Talvez sim, talvez não. Será que está dentro desse contexto da Joana, que diz assim, é uma grande responsabilidade? E eu lembrei, uma certa vez, que, conversando com essa pessoa, eu lembrei uma vez, as revoluções que estão acontecendo na nossa sociedade. As pessoas que não querem ter mais filhos, ou as pessoas que estão tendo menos filhos. Lembra que eu comentei com vocês? Talvez eu não nasça dentro daquela unidade, a fim que eu já vinha reencarnando antes. Mas posso, talvez até nesse caso, não nasça porque aquela unidade não me recebe mais na matéria, por estar já satisfeita. Tive um filho, era o que eu queria e ali fechou-se o cerco. O círculo. Às vezes vem um neto, uma neta, e ela vem para os pais cuidarem. Talvez uma responsabilidade do filho, ok? Talvez um compromisso do passado. Talvez um filho que não foi querido, mas naquele momento era o necessário. Pensaram nisso? Eu pensei uma vez, conversava com uma pessoa sobre isso. A pessoa estava um pouco chateada porque a filha teve um filho e uma pessoa que nem sabia direito quem era o pai. E deixou na mão dessa mãe, né, dessa avó, o filho para criar. E na época me veio essa percepção. Será que por vezes o mundo espiritual se ajustando fiquemos aí com essa dúvida? Porque é reflexão, hein? Reflexão é isso. Então, olha que eu acabo divagando e a gente perde tempo. Perde não. A gente consome muito tempo. Então ela continua aqui. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Eu sei que eu já falei. Então essa é a responsabilidade dos pais.
é a responsabilidade do casal. Ah, mas eu sou pai solteiro, mãe solteira. Então a responsabilidade é sua. De ter uma conduta da qual você possa dignificar a chegada daquele filho. Ah, mas o filho não é 0 quilômetro, digamos assim. Conhecido também usa essa expressão. Ele já vem com tendência, já vem com um monte de coisa. Sim, mas lembre-se, ele vem só com a tendência. As lembranças não. Então ali está meio que zerado para aquela experiência nova. A responsabilidade daquele que cria é dar àquela criança um lar minimamente adequado. Aí vocês podem falar, mas nem todo mundo é assim. Tem casas que são desbalanceadas, disfuncionais. Sim. O João está dizendo como nós, espíritas, devemos nos comportar. E não como todos planejam. Se todos pudessem se comportar assim, seria ótimo. Mas nem todos pensam da mesma forma. Nem todos pensam da mesma maneira. Então lembre-se, a tua casa, você é pai. Pai e mãe, né? A tua casa é a primeiro aprendizado dessa criança. E o aprendizado se faz não é só ali dentro, naquela cuticutizinho lá da criança, não. É como os pais falam entre si, qual tipo de vibração, não só de palavras não, tá? De vibrações entre um e outro. Como é que os pais se relacionam com outras pessoas, se chegam em casa sobrecarregados, cheios de problemas. Então a gente tem que aprender a viver uma higiene pessoal para que a gente dê uma oportunidade tão grande para aquela criança, para que ela possa, dentro de todo o planejamento dela, ela cumpri-lo da melhor maneira. Vocês podem até falar assim, mas garante que será um bom filho fazendo isso? Eu digo para vocês que não. Ah, então Dan, você agora acabou de jogar por terra tudo. Se eu não posso garantir que eu dando uma casa, um lar, um lar, sustentado, bom, íntegro, maravilhoso, cheio de boas vibrações, a criança não vai, não há garantia dela ser boa, por que eu vou fazer então? Por que eu vou me esforçar tanto? Exatamente por isso. Você pode não garantir que dando isso tudo para ela seja boa. Mas do momento que você não dá, você garante que provavelmente ela não será. Entenderam? O termo responsabilidade. E me vem aqui aquele cutucão. Mas Dan, eu agora sou espírita, já cometi as bobagens. Meu filho foi criado num lar assim, assim, assado. Então, já era. Estou perdido. Perdi a oportunidade, não é? Sim. Aquela. Gente, Deus é bom demais. Deus é um pai amoroso. Vocês acham que Deus fala assim, não, perdeu o bonde da história, acabou. Não. Nossos filhos, eles nos acompanham. Acompanha o que eu digo? Eles vão crescendo, também envelhecendo. Nós adentramos, às vezes, a doutrina espírita em um momento de uma velhice, um momento mais... Velhice que eu digo, um momento mais maduro da nossa vida. Lá para os 30, 40 anos. Não que seja isso velhice, mas às vezes tem pessoas que entram com 60, 70 anos. Mas a gente é numa época mais madura. E tudo que isso aí que está avisando aqui, nós não fizemos. Mas aí existe a assimilação.
nós aprendermos dentro do Espiritismo que o nosso lar tem que ser cultivado, tem que ter essa capacidade de ter bons pensamentos, boas vibrações. E o filho mesmo adulto, ele percebe essa mudança. O filho começa a perceber essa alteração no nosso padrão. Não que nós tenhamos que impor a ele, ó, tá vendo? Agora mudou. Não. Ele perceberá. Ele perceberá que o lar mudou, que a vibração mudou, que tudo ali mudou. E começa, talvez ali, uma sementinha nova. Talvez ele já esteja com um filhotinho. E ali ele começa a olhar a vida de uma maneira diferente. Por isso a Joana coloca, ó, o lar tem que ser um lugar agradável, honrado e rico de paz. E ela coloca aqui, ó, abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus e prestará conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Uma vez uma pessoa falou assim, eu sou muito amigo, ou muito amiga, não lembro, do meu filho, da minha filha. Aí eu falei, muito cuidado com essa palavra. Olha o que Joana fala, ó, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Fazendo-te, não é sendo. Nós, como os pais, ó, a quantidade de informação, nós temos muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades. Às vezes, como amigo, aquele amiguinho, que aquele confessor, aquela pessoa que está... Deixa eu mudar aqui. Aquela amizade juvenil não funciona. Por isso, muito cuidado com esse termo, né? Torna-te amigo. Torna-te amigo no sentido de respeita aquela criatura, a individualidade dela. Seja amoroso para com ela. Tenha compaixão. Não imagine nunca que o filho é um objeto. Não imagine nunca que o filho é um ser do qual você tenha que ser o seu espelho. O amigo, né, ele entende que cada um tem a sua individualidade. Então entendamos nosso filho com a sua individualidade. Não se amesquinhe. Meu filho está com um namorado assim, está com uma namorada assado, eu não quero, não gosto. Não se amesquinhe, achando que tal pessoa ou tal pessoa não seja o ideal para ele. Ao contrário, nesse ponto, seja amigo. Chega e conversa, olha, eu acredito que essa pessoa que está contigo não corresponda, talvez você esteja apaixonado, esteja empolgado, né? Mas cuidado com o que eu vejo, características assim, o assado, você passa, fala, não, você não entende, é assim que eu penso, tá ok. Aí fala assim, mas lembre-se, isso que eu te falei, se em algum momento você pensar diferente, tá bom? A gente pode conversar. Deixa, ele vai ter que ter a experiência dele. Então, cuidado. Esse termo amigo, não se torne amiguinho do seu filho, mas se torne aquele companheiro do seu filho. Aquela pessoa que ele pode contar. Não é passar a mão na cabeça, não é ficar mimando, não. É ter uma pessoa que ele confie, ele tenha segurança em chegar em uma determinada situação, ter um diálogo mais aberto, mais franco. Tá? E nós vamos nos responsabilizar diante de Deus
por esses filhos. Vamos. No mundo espiritual, mas Deus vai vir cobrar a gente que a gente fez isso ou aquilo. Quando chegarmos do outro lado, se tivermos consciência, veremos quem foi essa criança, o que ela precisava e o que nós deixamos de fazer. Então, esse empréstimo que Deus nos faz, essa cessão de direitos, ela tem uma responsabilidade muito grande, voltando ao início do texto. Eu sei que eu já estourei meu horário, peço desculpas. Então, acredito que seja uma boa reflexão para nós, pais, e para nós, filhos. Às vezes, nossos pais não são aquilo que nós gostaríamos que fossem. Mas eles são exatamente aquilo que precisamos. Até para entender essas tendências mais complexas. Então vamos guardar essa lição hoje, esse aprendizado, essa reflexão que a Joana nos trouxe, que esses bons amigos espirituais devem ter soprado agora na sua mente. Tanta coisa está vindo no seu pensamento, não é? Recordações. Utilize esse manancial. Utilize, porque os bons espíritos estão te ajudando a relembrar fatos, situações. Talvez sejam boas, você gosta, talvez sejam ruins, você não gosta, mas são momentos para você refletir e pensar. Vamos à nossa prece. Jesus, amigo mestre, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos de paz, de luz, de inspiração. Senhor, que o vosso amor se torne pleno em nossas vidas. Que o vosso amor nos indique o caminho para as nossas decisões. O Senhor que fora filho de Maria e de José, como autoridade espiritual que era na matéria, tratara aqueles dois como autoridades na matéria. O vosso amor, o vosso carinho para aquele casal, para aqueles pais, nos mostrando que, independente de quem somos, na matéria ou no mundo espiritual, somos eternos devedores desses que abriram seus corpos, abriram sua vontade para nos receber nessa grande escola da vida. Que possamos dar valor, Senhor, a cada um desses momentos. E sendo pais, possamos entender que esses que chegam do mundo espiritual para estar conosco em nosso lar são dignos detentores de todo o nosso esforço, toda a nossa boa vontade, de traçar para eles uma vida de progresso, de esperança, de realizações. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses momentos de reflexão, por esse carinho tão grande. Que tudo nessa matéria, nesse mundo, nesse momento, tudo no mundo espiritual possa nos permitir um aprendizado cada vez maior. Senhor, seja conosco, abençoando e fortificando, iluminando, hoje e sempre.
Que assim seja. Graças a Deus. Uma semana maravilhosa a todos. Um abraço carinhoso. Tudo de bom para cada um.